Boa noite, professor, tudo bem? Muito boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje, então. A partir de agora a aula está sendo gravada. Essa gravação vai ficar disponível para vocês. E se alguém tem alguma inconveniência, alguma inconformidade em veicular essas imagens em proteção aos dados de vocês, por favor, me sinalizem, porque em tese é para ficar à disposição de todos aqui na plataforma Moodle, tá bem? Eu perguntei se vocês estavam me ouvindo, me sinalizaram que sim. O Renato, a Carolina falaram que tá chegando bem o áudio, mas eu não consegui ouvir vocês por alguma configuração aqui, então eu peço que utilizem o chat, registrem as suas questões, as suas dúvidas, porque eu não estou conseguindo ouvir a participação de vocês, tá? Então, fiquem à vontade a qualquer momento aí para me interromper, eu vou ficar atento aqui às mensagens que vocês vão escrevendo para a gente manter aqui a interação durante a nossa aula de hoje. Hoje é a primeira aula presencial do curso, né, da nossa disciplina. Eu já lecionei na terça-feira. O Vitor Hugo está falando por causa do eco. Sim, Vitor Hugo, esse é um problema da sala aqui. Eu vou até colocar mais próximo, mas não resolve, tá? A acústica da sala é muito ruim. Mas vamos lá, vamos ver se melhora ficando mais próximo da minha boca. Os alunos se queixaram também na terça-feira, porque essas salas aqui, elas estão vazias, né? Não tem nem cortina, então o som ele reverbera muito e aí a captação não é muito boa. Mas enfim, vamos lá, vamos tentar resolver, e qualquer dificuldade vocês, por favor, me sinalizem. Então, a nossa matéria de hoje, tá? Pelo nosso programa, nós vamos estudar um ponto da matéria que não aparece nos programas de direito, nos cursos de direito. É um tema que acaba não sendo lecionado e quem quiser aprender tem que buscar fora, que é a disciplina do direito aduaneiro. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. É sobre isso que a gente vai falar agora nessa primeira parte da aula. E lembrando, né, no sistema de aula presencial, a minha tarefa aqui é lecionar no horário normal da aula. Então, só para vocês estarem preparados, que talvez muitos não estejam mais acostumados, né, ao regime de aula com a duração que era normalmente durante as nossas aulas presenciais. Então, a gente vai ter 1h30, mais ou menos, de aula, com intervalo, e depois a gente retoma mais o restante, tá? Nessa primeira parte da aula, só para vocês entenderem, então, a primeira parte é dedicada ao direito aduaneiro, a segunda parte a gente vai falar sobre imposto de importação e imposto de exportação, tá? Então, é dessa forma que vai ficar dividido, e para não pesar na hora de subir o link, para vocês terem acesso, serão 2 links da gravação, tá? Só para ficar claro. A primeira parte da aula vai ser um link, vai ser um vídeo, senão ele fica muito pesado. E a segunda parte da aula vai ser um outro vídeo, para não ficar muito grande, muito pesado na hora de fazer o upload para vocês acessarem, tá bem? Então, vou começar aqui, gente, e vou fazer aqueles meus rabiscos no PowerPoint, que eu acho que fica mais fácil da gente acompanhar. E aí vocês, por favor, sinalizem se tiverem dificuldade para visualizar, mas a princípio ele vai aparecer aí. Então, a disciplina, a legislação que orienta aqui o direito aduaneiro é o Decreto-Lei número 37. Então, eu peço que todos aí no seu computador, na sua casa, abram o Decreto-Lei 37. Ele vai ser bem importante porque a gente vai estudar hoje. E o aduaneiro, que é o Decreto número 6759, se não me falha a memória, deixa eu ver se é isso. 6759 de 2009, exatamente. Então,
Esse é a legislação que vai nos guiar aqui sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, estão conseguindo ver lá o slide que eu estou construindo com vocês hoje? Está aparecendo lá? Maravilha, valeu, Thiago, obrigado. Beleza, então eu volto aqui e coloco para vocês, então, essa é a disciplina, a legislação que vai nos orientar, que vai servir de base para a nossa aula de hoje. E eu digo para vocês, meus amigos, que essa é uma área do direito que me surpreende ser negligenciada nos cursos. Me surpreende que seja negligenciada nos programas, e aí não é uma crítica ao currículo da Unicinos, porque nenhum curso de direito contempla direito aduaneiro no seu programa, e aí compete ao professor de direito tributário abordar ou não. E eu faço questão de tratar, ainda que seja apenas metade de uma aula, mas eu faço questão de tratar porque isso é, digamos, elementar, básico. Por quê? Vocês se deram conta, né, que o mundo está cada vez mais globalizado. Então, a gente tem condições diferentes. Saiu, Vitor, saiu o PowerPoint porque eu volto para cá para poder ver vocês e conversar. Então, eu vou sair e vou voltar para a gente poder interagir e eu conseguir enxergar vocês. E aí eu consigo ver também o chat e responder a pergunta. Então, eu voltei aqui para colocar para vocês o seguinte: no contexto de um mundo globalizado, em que antigamente, né, o Brasil sempre foi um país muito fechado e continua sendo muito difícil fazer negócio com o Brasil. É muito difícil. As pessoas não entendem a nossa legislação, não entendem o português, porque é um código secreto, né? Só se fala aqui em Portugal e em alguns pequenos países da África. Então, assim, é muito difícil fazer negócio com o Brasil. E não fosse a barreira do idioma, não fosse o entrave do idioma, o único problema, a gente tem um entrave legislativo tremendo, muito complexa a legislação do Brasil, e ela é muito protetiva da economia nacional, a ponto de algumas atividades, alguns produtos não serem nem possíveis de serem importados para o Brasil. Então, o Brasil, em síntese, sempre foi uma economia fechada e continua sendo. Abriu um pouquinho, mas ainda é muito, muito tímido. Mas, ainda que os governantes, ainda que os iluminados de Brasília tenham a intenção de vedar o acesso do Brasil aos mercados e dos mercados ao Brasil, o fato é que as pessoas hoje, desconsiderando algumas limitações, fazem negócios. E aqui eu pergunto para vocês, quantos de vocês já não compraram produtos na internet? Dos mais variados lugares, inclusive da China, que o Brasil elegeu como inimigo, né, para brigar, que é uma estupidez tremenda, né? Um dos maiores parceiros comerciais, eu vou brigar com ele. É como se no meu escritório de advocacia, o meu cliente que mais me paga, eu começasse a xingar ele todo dia. Pego o telefone e xingo: ô, seu desgraçado, não gosto de você. O meu melhor cliente do meu escritório, como é que eu vou fazer isso? Mas, enfim, tirando de lado isso daí, o fato é que é incontornável, não tem como voltar. Salvo se a gente fizer que nem Cuba e fechar a internet, não permitir que a gente se comunique com o mundo. Se isso não acontecer, e que eu acho que não vai, a tendência é que cada vez mais a gente esteja conectado, e vocês têm visto isso ao longo desse período de pandemia, né? Todo mundo foi obrigado a se conectar, e a nossa aula hoje está sendo permitida pela tecnologia, mas eu digo agora em termos comerciais, em termos de negócio. Não tem como voltar atrás a possibilidade de eu fazer negócio com qualquer pessoa no mundo, se eu tiver vontade. Se eu quiser hoje, eu posso comprar um produto de qualquer lugar do mundo. Basta eu querer e me esforçar um pouquinho para entender onde é que está esse produto sendo vendido. Se esse é o contexto de negociações, e aí eu me refiro não só a produtos digitais, que isso talvez seja o mais fácil de negociar. Então eu posso comprar uma plataforma de streaming de qualquer lugar do mundo. Eu posso comprar um jogo, uma música, um filme e baixar no meu computador de qualquer lugar do mundo.
Isso são os chamados negócios digitais. Mas eu posso simplesmente comprar uma caneta da China. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Eu tenho amigos que gostam de comprar traquitana da China. E aí eles gostam até para testar, para ver se funciona, comprar as coisas mais inúteis e mais inimagináveis e vem da China por $1, por meio dólar, o sujeito paga e chega na casa dele. Então, se essa é a realidade, mesmo os produtos físicos, móveis, corpóreos que a gente toca, eles estarem conectados por meio da internet, fica fácil da gente comprar, não lhes parece meio que óbvio que vai demandar profissionais capacitados para atender esse tipo de controvérsia? Não parece meio óbvio que a gente vai ser chamado para resolver problema? Barrou um produto lá na fronteira. Por que barrou? O que tem de errado? Foi feito o processo de importação correto? Não foi? Era isento? Não era isento? Tinha possibilidade de trazer? Não tinha possibilidade? Alguma lei restritiva? Então, eu começo dizendo, gente, que direito aduaneiro é um desconhecido ilustre. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Um desconhecido ilustre, porque ninguém nunca ouviu falar, mas ele é extremamente importante. E agora vocês vão ficar, talvez, surpresos. As empresas precisam de alguém que resolva esses problemas, né? Ainda que a gente não queira estudar, ainda nós estamos aqui em 30 pessoas, né? Ainda que vocês 30 aqui digam, professor, não estou nem aí, eu não quero saber disso, isso não me interessa. Tudo bem, mas vai ter uma empresa aqui em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, em Porto Alegre, que vai precisar importar. E a importação vai dar problema. E todo dia dá problema. E aí quem é que vai resolver? Quem é que tem resolvido atualmente? Vocês sabem quem é o profissional que tem resolvido? Chutem aí. Quem vocês acham que é o profissional que resolve esses problemas que vêm acontecendo? Não é de hoje, mas que cada vez vão ser mais intensos, as negociações vão ser mais intensas, e se a gente abrir a economia vai ser mais ainda. O comércio exterior, sim, boa, o contador. O Thiago falou, é o profissional do comércio exterior. Eu lecionei durante vários anos para o curso da Unicinos de comércio exterior. Depois eu vou contar umas historinhas para vocês, bem curiosas da minha experiência lecionando no comércio exterior. Advogado tributário também. Não, Vitor Hugo, não. Rua, pode falar, Rua, se tem uma dúvida aí, pode colocar. Despachante aduaneiro, é esse, Rua, tu acertou. Esse é o profissional, isso, David, é esse o profissional que resolve os problemas atualmente. E esse profissional, Rua, pode abrir o áudio, eu não sei se eu vou conseguir te ouvir. Pode abrir, e isso serve para todos, se todo mundo que quiser participar, fiquem à vontade para abrir o áudio, vamos até testar para ver se eu consigo ouvir o Juan. Boa noite, professor. Me escuta? Acredito que não. Fala aí, Juan. Vamos ver se eu consigo te ouvir. Tá falando? Bom, eu não consegui ouvir o Juan. Deixa eu ver aqui se ele está escrevendo no chat, então. Não, eu não consegui ouvir. Tem algum plug aqui da parafernália toda que não está funcionando. Depois, no intervalo, eu peço para o pessoal do apoio dar uma força. Isso. Escreve aí, Juan. Escreve aí que eu respondo a tua dúvida na medida em que tu for escrevendo. E todos os demais, tá? Por favor, interrompam, perguntem a qualquer momento. A participação da turma é bem bacana. Eu gosto da interação aí com vocês. Fica bem legal a nossa conversa.
Então, o que eu estava dizendo? Que o profissional que tem resolvido os problemas é o despachante aduaneiro, que pode, Thiago, tu falou ali, o comércio exterior, ele pode ser formado em comércio exterior, pode, e muitos, os mais qualificados, os mais famosos, são formados. Mas não há uma obrigação. Então, o sujeito ele pode ter um ensino médio, e se quiser se habilitar como despachante, ele pode. Então, quem tem resolvido os problemas e dado o caminho das pedras, ensinado, é uma pessoa que tem prática, que tem cotidiano, rotina, que conhece toda a burocracia, todos os meandros, os detalhezinhos e consegue ajudar as empresas a fazer o procedimento de importação. Por que a gente não está trabalhando ali? Aí é que eu pergunto para vocês. Se eu ouvi aqui, e o Vitor Hugo é um cara antenado. Ele disse que nunca ouviu falar, e isso significa que a gente não está olhando para isso, né? A gente nunca deu atenção para isso. Mas eu digo para vocês, minha gente, e uma coisa que eu aprendi lecionando aqui na Unicinos é que o Vale dos Sinos é muito exportador, trabalha muito com comércio exterior. Então, é um lugar para quem mora, para quem vive por aqui, para ser explorado, tanto quanto alguém olha para o Vale dos Sinos e pensa em calçado. Do mesmo jeito, deveria olhar e pensar em importação e exportação para trabalhar aqui nessa região. O Juan falou, a dúvida é a seguinte, tem alguns presidenciáveis com uma ideia justamente contrária, de que o Brasil investe pouco na indústria e que a maioria dos commodities são importados. São duas coisas diferentes, ou essa ideia de fato é equivocada? Juan, nós temos importação de muitos commodities, a gente não é autossuficiente em vários deles, e a gente tem que importar, sim. Isso é fato. Ao mesmo tempo, a gente produz, a gente tem vários dos commodities produzindo e em alguns nós somos autossuficientes. Mas nem no primeiro caso e nem no segundo seria justificativa para fechar o país, como nós fechamos. É uma ideia extremamente equivocada. Não faz sentido. Se vocês me disserem que bloquear as fronteiras, proteger a indústria nacional é positivo, porque a gente tem que proteger o que é nosso, eu pergunto para vocês como que um país como a Coreia, como um país como o Japão, como um país como Singapura, são países desse tamanho, gente. Países que não têm a mínima condição de ter produção autossuficiente, de seja lá o que. Não tem como. Eles são dependentes de outros países, seja em gênero alimentício, seja em matéria-prima, insumos, mas em compensação são países muito mais ricos que o nosso, que é um país gigante, um país que produz muita coisa e que, infelizmente, nós vivemos sempre na pobreza. Então, assim, nós, ao longo dos últimos 200 anos eu acho que é demais, mas seguramente nos últimos 100 anos, nós adotamos a política do protecionismo nacional. Temos que proteger a nossa indústria. Se isso desse resultado, se isso fosse positivo, ao longo de tanto tempo protegendo, nós teríamos uma indústria forte para competir lá fora. Se depois de 100 anos, com proteção, a gente não conseguiu ficar bom, a gente tem que botar a mão na consciência. Então, será que vale a pena continuar protegendo? Será que isso é a garantia de alguma coisa? Não sei se eu te respondi. O David pergunta, eu trabalhei numa empresa de assessoria e comércio exterior e tínhamos um advogado lá que sempre nos ajudava em algumas situações que o despachante não conseguia resolver, ou em situações que as empresas trabalhavam. Drawback normalmente dava problema. Sim, David, mas veja só. E aí tu pode dar o testemunho da tua experiência nessa empresa de comércio exterior. Quando é que chamava o advogado? Quando dava problema.
E isso talvez seja o maior erro nosso advogado, e aqui vocês são estudantes, estão se capacitando para se tornar, de enxergar a advocacia como o cara que só é chamado quando dá problema. Porque daí a gente está trabalhando com um universo muito pequeno das nossas possibilidades. Exatamente, David. Por que não me chamam para conversar quando ele está pensando em importar determinada coisa? Porque normalmente o advogado não serve para isso. Normalmente o advogado é visto como o cara que vai resolver com mandado de segurança. Ah, trancou a mercadoria, então eu chamo o advogado. Agora é um problema para o advogado resolver. Mas por que eu não posso ser um parceiro de negócios da empresa e auxiliar, orientar ela a tomar decisões mais acertadas? E eu vou mostrar para vocês hoje, na aula de hoje, vocês vão ver o quanto nós podemos ajudar, o quanto nós podemos ser úteis, não trabalhando com litígio, sem falar em conflito. Claro que o conflito é o principal ferramenta, o foco de trabalho do profissional do direito. É evidente, né? Nós somos chamados para resolver conflitos, mas a gente tem a advocacia preventiva, como o David fala, como um universo inexplorado de atuação. Infelizmente, é pouco explorado. Então, o Vitor Hugo fala a deficiência de recursos minerais. É o Brasil, em que pese ele produza muito, ele é deficiente, mas não sei se tu falava dos outros países, né? Outros países também são deficientes em produção de recursos minerais, são dependentes. Isso, exatamente. Os asiáticos, eles dependem de muitos outros países, mas isso não é ruim de todo mal, não é de todo mal. Se a gente... E assim é na nossa vida, né? Quando a gente fala de política externa e economia, pode começar a ficar um negócio muito complicado, muito complexo, mas tragam para o universo, o microcosmo de vocês. Vocês sabem como é que se conserta motor de carro? Vocês sabem consertar um computador? Tá, mas quem vocês pensam que são? Vocês não protegem a casa de vocês? Que porcaria Vocês têm que proteger, garantir que dentro de casa tem um mecânico, tenha um profissional de informática. Olha, não é estúpido o que eu estou falando? Por que eu vou ter um mecânico dentro de casa? Se é muito mais barato contratar quando o meu carro tiver algum problema. E eu sou dependente dele, sou dependente. Tanto que se eu for no mecânico ele me disser um palavrão para tocar uma peça, vocês vão discutir com o mecânico? Não. Se ele for desonesto, ele vai me enganar. Se um profissional de informática ele precisar trocar uma peça do meu computador, ter que deletar e formatar o meu Winchester, meu HD, eu vou dizer que não, eu não sei. Eu vou dizer que tá, ok, faz o serviço. Eu sou dependente dele. Então, que bobagem é essa de a gente... Não, nós temos que ser independentes, nós não podemos depender dos outros. Isso não nos trouxe nada. Sabe o que trouxe? E aí eu não posso me emocionar porque daí eu desvio o assunto. Eu tenho que voltar para a aula. Isso só trouxe, gente, pobreza e alto custo de vida para nós. E aí vocês parem e procurem aí, quando você precisa de um produto que o Brasil não tem, quanto custa para comprar? Peguem só os eletrônicos, nós não temos produção de eletrônicos no Brasil. Para não dizer que não temos, a gente tem aqui, eu estou falando da Unicinos, tem uma fábrica de semicondutores aqui do lado da universidade. Mas assim, é um caso isolado, né? Então, quando eu precisar, se não for HT produzindo aqui no Brasil, de onde é que eu vou ter que comprar? De fora. Mas o Brasil protegeu a indústria nacional. E aí, quando eu importo, a importação é caríssima. Ótimo, nós estamos muito bem protegidos. Eu vou pagar caro pra caramba esse produto. E aí, o que acaba acarretando? Quando a gente vai comprar um computador, ele é muito mais caro do que no exterior.
a gente vai comprar uma TV, tudo é muito mais caro do que nos outros países por causa da proteção nacional. Então, essa é uma tremenda bobagem, mas, enfim, tem sido dito aí. É uma fábrica coreana, isso mesmo, Gabriel. É isso mesmo. Hoje eu peguei os coreanos como exemplo. Mas voltando lá para a nossa... Professor, só uma dúvida que eu tenho, pessoal. Agora eu estou ouvindo. Eu não sei qual é a mágica que o... Quem é que está falando? O Gabriel. Esse é o Gabriel. O Gabriel fez uma mágica e eu consegui ouvir ele. É que ele tem nome de político, ele mandou o Dória lá consertar o sistema de som. Agora eu estou ouvindo aqui também o Vitor Hugo. Não estou mais ouvindo. Que coisa. Professor, me escuta? Agora estou te ouvindo, Gabriel, pode falar. A minha dúvida, o senhor diz que paga-se caro nos produtos por causa de um protecionismo nacional, de preservar a indústria nacional. Mas isso também não teria relação com a carga tributária incidente dos produtos que vêm de fora? Sim, é isso que eu estou falando. Como é que é feita a proteção nacional? Como é que o Brasil aprendeu a se proteger? Elevando o tributo para que o produto não entre. Então, daí na conta do empresário, ele faz o cálculo. Bom, para eu comprar esse produto vindo da China, vindo de Taiwan, não sei lá de onde, custa tanto mais o imposto, tá? Não tem como eu trazer para o Brasil, é muito caro. Ou, quando o produto eu obrigatoriamente dependo dele, eu preciso, eu vou trazer ele super caro, caríssimo. E aí, quando a gente monta os produtos no Brasil e que dependem de peças importadas, eles acabam ficando caros para nós. Por isso, pela carga tributária, Gabriel. A base do protecionismo, então, a gente pode dizer que, assim, o basicão, o feijão com arroz, assim, para iniciar preliminarmente a consideração, seria, assim, elevar a carga tributária da matéria-prima que vem de fora e baixar a nacional. Seria essa a base da proteção? Não, o protecionismo é elevar a carga tributária de fora, sim. Até aí tá certo. Só que a gente consegue fazer o pior. A gente eleva o de fora e eleva o de dentro. Aí fica difícil. É o pior dos mundos. Então a gente eleva os dois. O pior dos mundos na importação e o pior dos mundos na produção interna, porque a nossa produção é muito onerada com a carga tributária. Sim. Então a gente não tem para onde correr. Então a gente perde nas duas pontas. Se ainda fosse desonerada a carga tributária no Brasil para estimular o chinês, eu estou te dando um recado. Eu não vou comprar de ti. Se tu quiser vender para mim, bota uma fábrica que eu compro. Só que daí o chinês vai fazer as contas. Não, tudo bem. Vou botar uma fábrica aí. Ah, mas quanto é que eu tenho que pagar de imposto aí? Quando ele fizer a conta, ele vai perceber que não para de pé o negócio aqui. Qualquer estrangeiro que fizer a conta minimamente e levar a sério, né? Claro, se tu for sonegar, se tu for ir para o lado do ilícito, aí é outra história, mas levar a sério a legislação não se sustenta. E aí vocês vão entender por quê. Quer ver um jargão, uma coisa que é muito dita, assim, é muito comentada. Olha, o Brasil é o paraíso dos bancos. Vocês já ouviram isso, né? O Brasil é o paraíso dos bancos. O melhor lugar é no Brasil. Os bancos ganham rios de dinheiro. Aí eu pergunto para vocês, por que os bancos estrangeiros não estão aqui? Se eu sou banqueiro, sou ricão, tenho dinheiro, eu nado dentro que nem um tio Patinhas, dentro de um cofre. Por que eu não boto um banco aqui dentro do Brasil? Porque não para de pé. O último banco que saiu estrangeiro que eu me lembro, que eu me recordo, foi o HSBC, que é suíço, eu acho. HSBC, a ABN AMRO, o Citibank.
E aí a gente pode citar vários bancos que vieram para cá e saíram. Eles viram, não, tá louco, isso aqui não tem como. Não tem como trabalhar aqui. E aí, se a gente pegar outros exemplos, né, peguem aí, por exemplo, a indústria automotiva. A Ford saiu do Brasil. Sim, saiu agora. E vocês vão dizer que não é bom. A gente tem um mercado consumidor de 200 milhões de pessoas. Tá, tudo bem. Não são 200 milhões que consomem carro, né? A nossa população é muito pobre. Mas é um mercado gigante. É muito maior que a Argentina, é muito maior do que o México. Mas por que eles saíram daqui? Porque não para de pé o negócio. E aí o que eles fizeram? Estão fabricando na Argentina e no México e trazendo para cá para vender aqui para nós, e ficou mais barato. Então, Gabriel, a resposta à tua dúvida é sim, o protecionismo é elevar a tributação para entrar, e a gente consegue ser tão burro que a gente eleva também de quem fica. Então, fica difícil. Mas o Tiago lembrou bem, muito bem lembrado aqui, Tiago, no chat, ele escreveu, e eu vou falar sobre isso. Isso se chama defesa comercial, tá? Então, existe uma política de defesa comercial, e dentre as medidas de política de defesa comercial, uma delas é a política antidumping. Eu vou falar um pouco depois sobre isso mais adiante, tá? Mas daí não é tributação. É uma determinação do Estado, é uma imposição estatal, uma sanção, praticamente, mas não é a imposição de tributos, tá? Então, essa nossa introdução aqui vai para entender o seguinte, meus amigos. Para compreender as regras que a gente vai estudar aqui, e essas normas que estão ali no regulamento aduaneiro, no decreto-lei 37, elas precisam ser entendidas não pela lógica da tributação, e aí lembrem lá do direito tributário 1, né? Nós temos sempre nos tributos a chamada função fiscal, que significa o quê? Arrecadar, certo? Então, a função fiscal dos tributos, todos têm função fiscal, é a função de arrecadar. Existe o imposto de importação para arrecadar recursos para o Estado. Existe o imposto de renda para arrecadar recursos para o Estado. Mas muitos tributos, se não todos, né? A gente pode até sustentar que todos têm, eles possuem a chamada função extrafiscal. E a função extrafiscal é outra coisa, é fazer outra coisa. Então, além de arrecadar, o imposto de renda, não vou pegar o imposto de renda aqui porque eu quero apresentar um meme para vocês daqui a pouco, mas vamos pegar o imposto de importação. Além de arrecadar, o imposto de importação quer fazer outras coisas. Vamos pegar o IPI, por exemplo. Vocês sabem quanto é que é a alíquota do IPI? E quanto é que é a alíquota do IPI? Desculpa, não falei o produto, né? Alíquota do cigarro. Qual é a alíquota do cigarro? Vocês já ouviram falar isso, tenho certeza. Isso aí, Vitor Hugo, Thiago. O cigarro tem uma alíquota de 300%. Aí eu pergunto, essa alíquota está neste patamar, porque o Estado imagina que com isso ele vai arrecadar muito e vai salvar o déficit da Previdência, o déficit orçamentário? Não é por isso. Ele é em 300, não para... Quer dizer, arrecada também, obviamente, o dinheiro entra para o cofre público e isso vai dar conta daquele nosso dilema da aula passada, né, de equalizar as contas, mas não é exclusivamente ou preponderantemente por isso. 300% é para desestimular o consumo de cigarro, certo?
Então, se botou numa alíquota bem alta para que o produto realmente ficasse caro, e ficando caro, seria um incentivo, um desincentivo para que a pessoa parasse de consumir o cigarro. Aí, meus amigos, eu pergunto para vocês. Aí vocês vejam, a gente começou a falar um pouco na aula passada e eu retomo aqui na aula de hoje. Essa política, exato, como é exatamente, o David lembra ali, alguns carros hoje, esses são, alguns países chamam de sin tax, que é o imposto do pecado. Então é o álcool, é o cigarro, em alguns países admitem o consumo de drogas, né? E aí essas drogas são tributadas em um patamar bem alto também, no sentido de ser um imposto para tornar meio ou quase proibitivo o consumo. O que a gente viu nos últimos anos em relação ao consumo do cigarro? Vocês acham que as pessoas pararam de consumir por causa do IPI? Houve uma redução do consumo, sim, mas isso devido às campanhas de conscientização, as campanhas que orientam a população, ensinam, explicam os efeitos do cigarro, mas aquele que é consumidor de cigarro não parou. Aumentou o IPI, vou parar de consumir. O que o ser humano, como agente racional, essa é uma coisa que tem que entrar na cabeça de vocês, gente. Segue fumando 3 carteiras por dia, lamentável. Exatamente. Gente, o ser humano é um agente racional. Essa é uma lição básica da primeira aula de economia, do primeiro semestre de economia. Então, a gente tem que entender que o ser humano é um agente racional. E quando eu falo isso, não significa que ele seja inteligente, tá? Racional é que pensa. E talvez, às vezes, as pessoas pensam e tomam decisões equivocadas. Então, assim, como é o caso do cigarro, né? O sujeito viu que está caro, parou, pensou. Como é que eu faço para manter o meu consumo? Eu não vou parar de fumar, isso é certo. Como é que eu faço para manter o meu consumo se eu não tenho dinheiro? Eu vou lá no centro e compro o cigarro contrabandeado. E aí vocês vão notar um crescimento muito grande do contrabando de cigarro. Depois, até o fim da aula, vocês vão ver um vídeo de um cara que ensina melhor do que eu o imposto de importação. Eu vou colocar um vídeo que tem a ver com cigarro, talvez vocês conheçam o vídeo desse cara, que ele é fantástico. Mas quem não viu, por exemplo, o seriado aquele, como é que é o nome? Que é sobre a Lava Jato, O Mecanismo. A primeira temporada, tá? Não interessa. Na segunda temporada, eu já vou dar spoiler para quem não viu, tá? Mas na segunda temporada, o falcatrua do doleiro, ele foi preso, fez delação, mentiu na delação, foi preso de novo, ficou com tornozeleira, e aí ele descobre que para continuar no ilícito ele tem que contrabandear cigarro. E aí ele começou a ganhar dinheiro de atividade ilícita contrabandeando cigarro. E assim cresceu uma atividade muito grande, muito expressiva, que é o contrabando, atividade criminosa, né, que financia outros crimes por meio do contrabando de cigarro. E aí vocês vão entender por que quando o ministro da Justiça, que era o super-ministro, né, mas a capa dele ele perdeu, o super-ministro ele propôs reduzir o IPI do cigarro. E muita gente que não entende tudo isso que está acontecendo foi criticar ele, começou mas o que pensa esse ministro? Cigarro tem que ser evitado mesmo, tem que ser combatido, tem que ser alto. Não, o que ele estava vendo? Do ponto de vista de política criminal, ele estava alimentando a atividade criminosa. Porque quanto mais proibido, quanto mais repressão, quanto mais difícil, maior é o lucro de quem faz e se arrisca a fazer. Concordam?
Por que o traficante ganha tanto dinheiro? Porque é extremamente arriscado o que ele faz e tem gente que consome. E aí, com isso, você captura um valor muito grande e estimula as pessoas a fazerem mais vezes isso. Então, a ideia, e também não sei se funcionaria, né? Eu não entendo nada de política criminal, mas do ponto de vista de análise econômica faz muito sentido. Faz muito sentido. O aumento do IPI, que era para reduzir o consumo, ele acabou alimentando um mercado paralelo. Então, não funcionou. Mas o que eu quero, voltando aqui para a nossa... O que eu quero chamar a atenção de vocês é que essa função extrafiscal, ela visa fazer outra coisa. E aí, eu acho que com isso eu consegui deixar claro aqui. No direito aduaneiro, que outra coisa é essa? Então, a primeira, vou destacar aqui, chama-se soberania. As regras em matéria de comércio exterior e aduaneiro, se a gente for olhar pelo lado do imposto, talvez a gente não entenda. Tá, mas aumentou? Por que adotaram aquela regra lá? Por que proibiram? Por que fecharam a fronteira? Se a gente for entender pelo lado da economia, não se justifica. Eu vou dar exemplos aqui. A medida só se justifica porque o Brasil e qualquer outro país precisa se afirmar no cenário internacional como soberano. Significa dizer que é soberano, que se submete, se sujeita às suas próprias leis. Submete às próprias leis. E não se submete à lei de nenhum outro país. E aí, no direito internacional, tem o princípio da reciprocidade, que é mais ou menos o seguinte: o que você faz comigo, eu vou fazer contigo. E aí vocês vão ver, por exemplo, aconteceu, vocês, talvez agora eu contando a história vocês lembrem, a Espanha começou a receber muito brasileiro. E aí o fluxo de brasileiros, turista não tem problema nenhum, o problema é que a imigração ilegal e muitos brasileiros que estavam indo para a Espanha para ficar lá e ficar morando, trabalhando de forma ilegal virou um problema. O que a autoridade espanhola fez? E era uma tremenda sacanagem, né? Porque na União Europeia o brasileiro não precisa de visto prévio, o visto é concedido na fronteira. Então a gente chega na fronteira, peguei o avião, cheguei lá, o agente da aduana, ele olhava para o brasileiro e dizia: visto negado, volta. Aí isso causou uma revolta, uma comoção, e o Brasil o que fez? Para se impor, começou a exigir visto só de espanhóis e começou a mandar espanhóis embora para a Espanha. Aí eu pergunto para vocês, tem alguma razão para fazer isso? Por que a gente vai expulsar espanhol? Por que a gente vai proibir e dificultar a entrada de espanhol? A única explicação dessa medida é para se afirmar no cenário internacional como nação soberana. Por que o Brasil exigia visto de norte-americano? O Brasil exigia o mesmo visto que o americano exige de nós, que é uma burocracia. Não sei se alguém já tirou o visto e sabe como é que funciona. Tem que pegar a carteira lá, a figurinha do primeiro presidente norte-americano, preencher um álbum, fazer palavrinha cruzada, mandar um formulário, plantar bananeira. É uma gincana para tirar um visto norte-americano. Aí o Brasil, vendo isso sendo feito com seus cidadãos, o que ele fez? Isso, Marina, 5.000 perguntas. E tem algumas perguntas que você pretende entrar nos Estados Unidos armado? Você costuma se envolver em atividades de narcotráfico? Eu fico pensando assim, será que alguém responde que sim? Não é possível, né? Não é possível que alguém vai dizer sim, sim, não. Realmente, eu estou sendo sincero. Eu sou narcotraficante, mas
Eu não posso mentir para o governo americano, né? Eu não consigo entender aquelas perguntas, né? Mas tem esse tipo de pergunta. Você se envolve com uma organização terrorista? Sim, sim. Sou membro da Al-Qaeda e quero ir para a Disney. Chega a ser engraçado, né? Mas os Estados Unidos nos submeter a esse tipo de coisa faz sentido para eles? Faz. A gente pode não gostar, e eu não gosto. A gente pode se revoltar, né? Poxa, nós somos subnação, não somos subcidadãos, mas por que se justifica no contexto deles? Tem muito Brasil que vai para lá imigrar ilegal e gera problema, e tem muito ataque terrorista. Eles são uma nação ameaçada, eles estão sob constante ameaça. Então, para a segurança deles, faz sentido ter questionário, ter foto digital, não sei o quê. Agora eu pergunto, qual a razão para eu fazer o mesmo com o americano? Tem alguma razão que justifique eu dificultar a vinda de um americano para o Brasil, sendo que normalmente ele vem para fazer turismo e gastar dinheiro em dólar aqui no nosso país? Mas a gente faz e aplica a mesma regra para nos dizer no contexto global que nós somos uma nação soberana. Diga, Renato, vamos ver se eu consigo te ouvir. O senhor me ouve, professor Edson? Estou ouvindo, pode falar. Com relação a essa questão aí do visto, como é que eu vou lhe dizer assim, dentro das relações internacionais, o princípio da reciprocidade para proteger os seus nacionais. Claro que o pragmatismo da relação comercial internacional, nós que precisamos atrair investimentos em um país que está desenvolvido, um grande player internacional, se nós temos dificuldades para ingressar nesse país e utilizando o mesmo mecanismo, por princípio de reciprocidade, no pragmatismo comercial, estamos, teoricamente, efetivamente perdendo. Agora, dentro da questão das nações, não é? É um sinal, é um aviso a outro país que ele quer, o país que está tendo barrado os seus nacionais, um tratamento diferenciado. Esse é um dos tantos sinais, como trazer o seu embaixador quando a situação fica mais complexa, enfim, é dentro dos princípios das relações internacionais. Mas do pragmatismo do comércio internacional, realmente, se um país está tendo essa dificuldade com outro país num nível mais desenvolvido, player muito maior do que nós, e nós precisamos e queremos chegar lá, realmente prejudica um pouco, mas não é um princípio, diríamos assim, que é utilizado a longo prazo. É uma das técnicas, né? Eu não entro bem no mérito, mas do ponto de vista das relações internacionais, se o senhor permite, já me alongando, mais dois pontinhos do que o senhor falou anteriormente, a China, né? Evidentemente que a gente precisa negociar com a China, imagina, é um dos maiores players do mundo, talvez, está aí junto com os Estados Unidos, querendo ser a principal liderança, ou dividir com os Estados Unidos, tornar um mundo bipolar, ou enfim, unipolar, com eles comandando. O maior comprador nosso atualmente, né, do nosso comércio internacional. E só que a China, como é que eu vou dizer assim, ela tem, além da questão comercial, ela tem outros aspectos que há que se ter. Vamos ver se eu consigo fazer uma metáfora. Se eu tenho um amigo, uma pessoa muito boa, mas ele é um pouco assim distraído, não queria utilizar essa linguagem mais coloquial, um pouco folgado, eu tenho que sair com ele, mas eu tenho que estar sempre de olho, porque ele pode fazer uma situação, me causar um constrangimento, enfim. Então, o que tem? Mas como assim, Renato? Bom, isso é reconhecido. A China tem a questão do Mar do Norte ali, a expansão chinesa territorial. O Mar da China fizeram ilhas artificiais, e tem a questão ambiental também, essa litigância, vamos dizer assim, ali no Mar do Norte da China, Mar do Norte da Ásia ali. Tem a questão dos financiamentos que foram feitos para os países da África subsaariana, África Negra,
fez o financiamento, os países, o senhor sabe, os colegas também têm dificuldades, e como garantia foi dado o território desses países da África subsaariana, África Negra. E, evidentemente, que alguns países não conseguiram pagar os financiamentos para obras de infraestrutura. E aí os chineses, bom, então vamos fazer cumprir o contrato, aquela parte ali do território, né? E já há, inclusive, exploração agrícola dos chineses ali na África subsaariana, que virou essa terra chinesa. E podia me alongar por outras situações. Aqui no Brasil, por exemplo, curiosamente, o embaixador chinês, ele se manifesta assim a mais do que outros embaixadores, que não é comum. Então, é esse cuidado que tem que ter um pouquinho, eu acho que sim, mas na parte comercial e outras, cultural, enfim, não há problema nenhum. Só que é um país um pouco complicadinho nessa parte, assim. Então, um certo cuidado, porque, enfim, professor, eu acho que estrategicamente, né, por último, se o senhor me permite, eu acho que eu não vou mais falar, a questão estratégica ali da autossuficiência, o senhor acha que nenhum tipo de risco na globalização para que nós, olha, alguma coisinha nós temos que ter da nossa parte estratégica, que é a autossuficiência, porque o mundo muda hoje em dia, né? Claro, vivemos em paz aí, que se torne assim, mas a longo prazo, mas dependemos de um determinado país, e aí um alimento, um remédio, enfim. E esse país diz, não, vocês não estão cuidando bem agora aqui da Amazônia, né? Então, você tem que resolver aquilo ali, depois nós vamos rever o nosso contrato de fornecimento, enfim. Mais nessa questão ampla, né? Essas minhas intervenções aí, professor, desculpe por ter me alongado. Não, ótimo. Fica sempre à vontade aí, pessoal, para não só o Renato, mas também todos para participarem. É muito bacana quando tem discussão e debate. Tu trazes aí vários pontos de uma questão geopolítica que é complicada, né, Renato? Não, e assim, longe de querer simplificar e também longe de ser ingênuo a ponto de não saber que nesse jogo não tem nenhum player que é criancinha, que é amador. Todo mundo está jogando um jogo pesado, todo mundo. Então, se alguém acha aí que alguém os Estados Unidos eu estou levando flores, não. A China é muito boazinha, eles são um país educado, não tem criança, não tem criança nessa história. Agora, nesse jogo, nós queremos participar, sentar nessa mesa aí para jogar junto, de igual para igual. Não, a gente não está nem perto disso. O Brasil, ele só é um país, uma das maiores economias do mundo, por sermos muito. Nós somos muitos, por isso que o volume gera uma riqueza grande. Mas em termos individuais, nós somos um país pobre. Então, na mesa, a gente não tem nem lugar para sentar na mesa. Então, agora, tem sim que se ter cuidado. A questão o Renato tocou em questões estratégicas, assim, e aí vai fugir da aula, né? Se a gente vai começar a discutir aqui política externa, diplomacia, mas eu acho que isso é uma perspectiva, e concordo, é uma perspectiva. A outra perspectiva diz respeito às relações econômicas. E em termos de relações econômicas, nós somos anões. Pensa naquele anãozinho miudinho, assim, que é pequenininho e que não tem nenhuma relevância no mercado internacional. Dá para entender o Brasil do tamanho que é e a gente no mercado internacional ser irrelevante? Por quê? Porque a gente não quer fazer negócio com ninguém e não deixa ninguém fazer negócio com a gente. Então, a gente pode se tornar uma nação relevante do ponto de vista econômico a ponto de começar a sentar na mesa e discutir. Não, peraí, eu vou te vender tanto se tu me vender tanto. Se tu não me vender tanto, eu não quero mais fazer negócio contigo. Hoje, é ridículo qualquer negociação que a gente vai travar com qualquer nação. E aí não tem lado.
Talvez às vezes a gente encara as questões de um ponto de vista político, né? E aí, eu gosto desse lado, eu gosto desse país. Eu sou do outro lado, eu gosto do outro país. E daí não. É que hoje, seja qual for o lado, nós não temos condições de negociar de igual para igual, salvo os miseráveis aqui, os pobrezinhos aqui da América do Sul, e assim, ainda assim, tem alguns que ficam melhor do que nós em algumas questões, do ponto de vista para negociar. Então, se eu for negociar com os miseráveis da África lá, tá, ok, talvez eu tenha a superioridade, mas o resto, o Brasil não tem relevância nenhuma. Vamos ser muito francos, né? Do ponto de vista de sentar na mesa. Então é mais ou menos aquela criança, vocês já devem ter, talvez alguns foram isso na infância, ou viram aquele irmão mais novo, que a gente está jogando o jogo e o irmãozinho quer, eu quero jogar, e a gente olha, o que ele quer? É o Brasil querendo falar que vai fazer, vai acontecer. A gente até prometeu receber a bala, né, os Estados Unidos. Olha a loucura que pode chegar. Então, nós, do ponto de vista geopolítico, somos irrelevantes. Essa é a realidade. Não temos, do ponto de vista militar, armamentista, nenhuma relevância. Eu arrisco dizer que a gente poderia perder para a Venezuela, aquela relação atritada que teve agora há pouco tempo. A gente poderia sair com, assim, tomando um laço da Venezuela, que é um país que está passando fome, porque eles receberam muitas armas de apoio soviético, né? Então, que dirá competir ou disputar com algum país melhor posicionado. Então, assim, é irrelevante, né? Eu acho que a gente precisa crescer primeiro para depois aparecer, como diz aquele ditado. Então, voltando aqui, minha gente, eu falava aqui sobre a soberania, é um ponto, uma função extrafiscal. Outra função fiscal diz respeito à segurança, tá? E aí, hoje, talvez a gente viva um momento mais emblemático para ilustrar isso, né? Travou, professor? Caiu. Acho que ele caiu. Desculpa, gente, caiu a conexão aqui. Agora estão me ouvindo? Sim, Vocês conseguem me ouvir agora? Agora retornou. Tá, beleza. Eu vou ali agora no intervalo eu vou ali no posto anunciar ali que tá ruim o sinal. Bom, gente, tava falando sobre segurança e o momento que a gente vive agora é o momento mais emblemático para entender o que é isso, né? Tu proibir a entrada de pessoas ou coisas em razão da segurança. Quando eu falo segurança no sentido amplo, tá? Não é segurança militar ou segurança policial. É segurança alimentar, segurança sanitária, que a gente vive agora. Então, tem países que disseram, não entra ninguém aqui e não sai ninguém daqui, tá fechado, o país fechou. Bom, mas aí se justifica a medida não por tributação, não por ordem econômica. É para proteger seus cidadãos, proteger as suas economias, a sua cultura, enfim, se justifica por esse motivo. Então, o caso Covid é muito emblemático, né? As restrições de natureza do trânsito aduaneiro, justamente em razão da segurança. E aí, por fim, o elemento que interessa aqui a nós examinar com um pouco mais de lupa é a questão da economia. Então, alguém que está com o microfone aberto, acho que era o Thiago. Então aqui, gente, função soberania, falamos, função segurança, falamos, economia. Aqui entra a dúvida que o Gabriel tinha manifestado lá atrás,
sobre as restrições que visam proteger a indústria nacional, e que foi a minha crítica aqui de boa parte da aula, então eu não vou perder muito tempo aqui, mas a proteger a economia é uma medida de natureza extrafiscal e que, na maior parte dos casos, ela é adotada por meio da tributação. Então, vejam só o primeiro caso dessa atual administração federal de crise que diz respeito às medidas protecionistas. Isso, Vitor Hugo, são todas funções extrafiscais. Estava acabando uma medida protecionista para o leite em pó. Não sei se vocês lembram da crise do leite em pó. Leite em pó. Eu nem sabia que havia medida protetiva para o leite em pó. Sei que o agronegócio é muito protegido no Brasil, mas especificamente para esse setor não sabia. E aí os produtores de leite estavam indignados e foram até o governo dizendo: não pode acabar com isso, porque vai vir o leite em pó estrangeiro e a gente não vai conseguir mais competir. Ora, se depois de tantos anos protegendo, tu ainda não conseguiu se tornar competitivo, olha, de duas uma, ou tu não tem condições, porque realmente tu não domina o teu negócio, ou a gente fez algo muito errado, ou pode ser a combinação das duas coisas. O Brasil fez coisas muito erradas que penalizaram o setor produtivo, e ao mesmo tempo o setor produtivo ficou dependente, que é o que alguns falam que é necessário fazer o desmame de certos setores que são protegidos e que não conseguem competir se tirar a proteção. Então, assim, o que a gente vê em vários segmentos é uma proteção com alíquotas altíssimas, para proteger a indústria nacional. E talvez aqui o que fique muito evidente, assim, muito visível para a região aqui do Vale dos Sinos foi o setor coreiro e calçadista, né? Foi muito atacado pelos produtos internacionais, os produtos importados, e aí por pressão dos produtores daqui se elevou a alíquota de importação do calçado para tentar equilibrar a competição. Não sei quem é que está com a mão levantada, mas pode falar. Sou eu, professor. Eu gostaria de saber, assim, essa questão da economia, né? Em meados de 2010, 2011, o Brasil era a sexta economia do mundo, digamos. E o que o Brasil fazia naquela época que hoje o Brasil não faz para ter caído tanto? Boa, muito boa a tua pergunta. É o Juan, né, que está perguntando. Sim, sou eu. Não sei se chegou a ser a sexta, tá? Mas estava melhor posicionado, e nisso tu tem razão. O Brasil estava melhor posicionado do que está agora. Naquele período, o Brasil viveu o boom dos commodities. Quer dizer, o mundo começou. E quando o mundo começa a consumir, o que nós somos bons e o que a gente vende bem, que fortalece a nossa economia? Commodities, grãos, o agronegócio, a indústria de mineração. Então, são produtos do setor primário, né? É básico. Quando o setor de commodities tem uma elevação de preço, e tu pode pegar e comparar. Nós vivemos isso lá naquela época e estávamos para viver isso agora. E só o Brasil não ficou pior na pandemia porque teve o boom dos commodities que nos ajudou. Então o agro sustentou, segurou as pontas aqui durante a pandemia, porque todo o resto fechou, né? Então imagina, a gente fechou tudo, mas ainda assim a gente ficou menos pior do que os outros países em razão do boom dos commodities.
E aqui não vai nem um elogio para o governo lá de 2010 e nem um elogio para o governo de agora. O sucesso econômico não foi a despeito dos nossos governantes. Então eu não estou partidarizando, tá? Não era porque era aquele governo, não é porque é este governo. Lá teve o boom dos commodities, aqui teve o boom dos commodities. Aqui teve ainda a pandemia. Então os commodities explodiram, e se você pegar os preços, bota aí para analisar preço de commodity e tu vai ver que o preço subiu de tudo. Bom, não precisa nem falar de gasolina, né? É só vocês verem o preço que está aí. O salto foi vertiginoso do preço do combustível e todos os outros. Então, quando isso vai bem, nós vamos bem. Quando esses preços caem, a gente vai mal. Então, aí explica a nossa posição lá e a nossa posição hoje. Então, como economia, a gente depende muito disso. A gente não tem nenhuma outra atividade que nos vocacione, que nos ponha em condições de disparar. Tudo que a gente faz de notável é com a indústria primária, o setor primário. Então, isso explica um pouco a questão dessa diferença. No resto, no que diz respeito às políticas macro, é rigorosamente a mesma porcaria. Lá ainda tinha o pior de juro alto, né? Os juros eram elevadíssimos. Se vocês pegarem a taxa Selic lá na época, em 2010, era de 2 dígitos, e hoje a gente está com a Selic em 5, não sei o que, né? Agora não me lembro qual foi o último aumento. Então, lá ainda tinha juros altos para penalizar ainda o setor produtivo. Mas, enfim, essa era a explicação. Voltando, pode falar, Renato. 20 segundos. A questão da possível entrada, o Brasil está se candidatando ao CDE, negociação com o Mercosul, União Europeia, e também o Brasil postulando no Mercosul uma maior flexibilidade para poder negociar sem o Mercosul, acordos comerciais. Eu acho que é uma boa perspectiva inicial, um sinal, ou também não? Não, essa é uma medida extremamente importante. Por quê? Porque assim, a gente acreditou lá atrás, quando a gente vai falar sobre o Tratado de Assunção na aula de hoje, a gente acreditou lá atrás que o bloco econômico do Mercosul ele teria a mesma vocação como o bloco econômico da zona do euro. A gente olhou lá, poxa, eles começaram uma integração, deu certo, se a gente integrar aqui a gente vai competir de igual para igual. O que na verdade nunca se revelou produtivo. O que o Mercosul nos legou? A possibilidade de eu ir para a Argentina só com a carteira de identidade e a placa do Mercosul recentemente. Esse é o resultado de não sei quantos anos, 30 anos de tratado de livre comércio. De resto, o que a gente tem um engessamento tremendo para negociação bilateral. Então, se eu quero ir fazer um negócio com, sei lá, pegar aí Costa Rica, que não faz parte do Mercosul, quero fazer um acordo com a Guatemala, eu tenho que olhar para dentro do Mercosul e ver se os meus parceiros me autorizam e deixam. Eu não posso ter um tratado que seja díspare ou pior do que aquele que é praticado com os nossos parceiros. Então, isso nos fez ficar amarrados. Nós estamos amarrados, atados a parceiros que nunca se revelaram verdadeiramente parceiros. A rivalidade entre Brasil e Argentina não é só no futebol. Na questão comercial também sempre foi muito intensa. Não sei se alguém aqui é da fronteira ou já viveu na fronteira, sabe do que eu estou falando. E isso é matéria da nossa aula, né? A Argentina adota uma medida protecionista e tranca os caminhões na fronteira. O que acontece na semana seguinte? O Brasil faz o mesmo com os argentinos. Eu vou também trancar os caminhões que vêm da Argentina para cá.
Então, assim, essa reciprocidade e as medidas de proteção, enfim, de restrição, elas são adotadas do lado de lá e do lado de cá. Então, acho sim, Renato, que seria um caminho acordos bilaterais e liberar. Quando o ministro da Economia falou que ia sair do Mercosul, todo mundo ficou apavorado, mas o que serviu? Qual foi a utilidade desse acordo para nós, assim, do ponto de vista prático? Era para ter evoluído, mas ele ficou no estágio inicial. E aí a gente vai ver hoje na nossa aula mais um pouco sobre isso. Está fechando agora 1h45. Não. O nosso intervalo era 20h45, né? Quando tocava o sinal aqui. Então vamos fazer o seguinte, gente. A gente dá uma paradinha agora. Eu vou parar a gravação aqui e daqui 10 minutos a gente retoma, pode ser? 10 minutos de intervalo. Então, agora são 20h43, então 20h53, vou colocar aqui, 10 minutinhos para vocês tomarem uma água aí, esticar a perna e a gente retoma. Eu vou parar de gravar.